Esse é um assunto que eu vou tratar nessa manhã, muito importante de nós analisarmos, para que não venhamos perecer devido a isso. Eu vou tratar nesta manhã mais propriamente sobre a avareza, certo? Mas tudo que envolve ela, questão do coração humano, os verdadeiros valores do reino, os princípios estabelecidos por Deus, o que é mais importante, o que é prioridade, o que é vital. E esse texto aqui diz respeito a um jovem rico, com muitos bens, com muitas propriedades, e dá a entender que também era um jovem crente, porque honrava alguns mandamentos de Deus. Só que lhe faltava alguma coisa. E alguma coisa sempre vai faltar a nós todos. Sempre. Porque aqui, né, queridos, é impossível nós alcançarmos um nível de perfeição. Jesus recomendou o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós devemos buscarmos a perfeição, crescermos, atingirmos um nível de maturidade ideal, adequado com a vontade de Deus. Mas, porém, portanto, Deus conhece a nossa natureza e lembra-se de que nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Só que todo esforço da nossa parte é válido diante de Deus, visando o crescimento, a verdadeira libertação. E somente a verdade de Deus é que liberta, ao contrário da verdade relativa dos homens. Porque, como eu tenho pregado aqui, queridos, existe uma verdade absoluta, mas os homens relativizaram a verdade. Jesus falou a Pilatos o seguinte: todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Mas o Pilatos, com ar de desdém, ele perguntou para Jesus: mas o que é a verdade? Deu as costas a Jesus e saiu, não esperando resposta. É óbvio que Jesus poderia muito bem responder a ele de várias formas, assim como Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus abordou uma verdade absoluta: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando Jesus orava pelos discípulos, ele falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Então, o que é a verdade para nós? É a palavra de Deus. E como Jesus mesmo declarou, usando o texto de Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele viveu pela verdade. Jesus honrou os princípios estabelecidos pelo seu próprio Pai,
mesmo ele sendo Deus, mas como manso e humilde, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. É um grande exemplo para todos nós. E assim, gente, faltava alguma coisa para esse jovem. Faltava alguma coisa, mesmo que ele era um observador da lei. Acompanhe comigo. Mateus 19. Como nós estamos estudando aqui os 10 mandamentos, então está dentro daquilo que Deus deu a Moisés, o decálogo. Porque Jesus citou aqui alguns princípios relacionados aos 10 mandamentos. Versículo 18. E ele lhe perguntou quais? Respondeu Jesus: não matarás. Na verdade, tudo que Jesus declarou a ele aqui, no que diz respeito aos 10 mandamentos, está mencionando acerca dos relacionamentos humanos, que também são extremamente importantes e necessários para que continuemos perseverando e fazendo as coisas certas. Porque, amados, Jesus já pagou o preço por nós e já temos tão grande salvação. Só que sim, né, queridos? Isso não nos isenta das nossas responsabilidades como cristãos. E o que nós precisamos observarmos para que não tenhamos prejuízos relevantes. E penso eu que, como igreja do Senhor, muitas vezes nós estamos pecando de forma muito clara e evidente, até mesmo a nós mesmos, por desobedecermos aquilo que está estabelecido de forma tão clara. Jesus abordou aqui: não matarás. É claro que nós creio que ninguém aqui matou alguém. Tem alguém aqui que matou alguém? Literalmente? Eu. 20 facadas. 5 tiros. Vocês lembram daquele ator Guilherme Pádua, que faleceu recentemente? Ele pagou toda a pena por ter matado aquela atriz, matou ali uma vida, matou uma família, praticamente matou o coração de uma mãe, que depois daquela perda não teve mais a mesma vida. A mulher se anulou, aquela Glória Pérez, né, se não me engano, autora de novelas. Mas um dado dia esse Guilherme de Pádua se converteu. E se converteu na Igreja Batista da Lagoinha. Eu estava vendo uma matéria ontem, o pastor Márcio Valadão, falando exatamente acerca desse rapaz, e que ele tinha morrido, só que o pastor, talvez do jeito dele falar, se expressar, rindo, ele falou que o rapaz tinha morrido e estava rindo, dando a notícia. Mas claro que obviamente, sendo um homem de Deus, não estava agindo com ironia ou feliz, de repente, do homem lá do Guilherme de Pádua ter morrido. Mas aquele cidadão literalmente tirou a vida de alguém. 18 tesouradas. Foi? 18 tesouradas. Agora cá entre nós,
Qual lado dele nós vemos com mais relevância? O lado assassino ou o lado crente? Na opinião de vocês. Infelizmente, o lado assassino pesou mais para ele. E o porquê disso? Pastor, o senhor crê que nesse caso ele recebeu o perdão, o senhor perdoou ele? Se ele se arrependeu, obviamente. Obviamente. Mas é mais fácil ver o erro do que as coisas boas da pessoa, né? No caso dele. Exatamente. Mais fácil ficar olhando para o erro dele. Porque assim, né? O que ele fez lá, o ato terrível, monstruoso da parte dele, talvez ele fez na ignorância. Mas depois que ele conheceu a palavra, é óbvio que Deus o perdoou, porém as consequências ele teve que pagou pelo seu crime, talvez até com a própria vida, morrendo de forma precoce. Como ele era julgado, né? Depois que ele aceitou Jesus e virou pastor agora. Isso. Vários. Exatamente. É porque a sociedade não perdoa. Infelizmente, a nossa tendência é não perdoar. E é por isso que Jesus ele intensificou essa questão do perdão. Intensificou. Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Alguém tem alguma dúvida de que nós devemos perdoar os nossos algozes? Tendo essa direção? Tendo essa palavra? Alguém aqui tem alguma dúvida? Não, eu sei, pastor. Eu sei que está escrito assim, mas é tão difícil perdoar. Porém, como Jesus, quando estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele falou assim: pois se vós não perdoardes, também não sereis perdoados. Pastor, eu ouvi um texto até no WhatsApp que diz que se você tolerar algum tipo de coisa que a pessoa faz para você está sendo conivente com ela e você está dando a chance dela repetir aquilo. Então isso quer dizer que você não deve perdoar a pessoa ou desculpar a pessoa, ou você deve desculpar a pessoa, mas chamar atenção, ou ainda você deve ignorar ela. Não, você está perdoado, mas perdeu aquele vínculo de confiança, você se afasta. Nesse sentido é tudo relativo, né? Cada caso é um caso. Nós só não podemos desobedecermos aquilo que foi estabelecido por Deus. Também não podemos ser manipulados por ninguém, mas o perdão sempre deve prevalecer. Eu tenho comigo, a Bíblia fala que todo aquele que não se tornar como uma criança, ele denomina uma marcada no céu. Exatamente. Porém, quem coloca o perdão no nosso coração é o Espírito Santo. Sim. É ele que trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, e ele sabe como trabalhar, e ele sabe como arrumar tudo. Sim. Então, eu penso assim, tipo assim, porque eu acho que cada um deve fazer a sua oração, né? Sim. E deixar nas mãos do Senhor, e ele vai trabalhando, vai arrumando tudo, e vai ajeitando tudo lá na frente. Porque uma vez que o perdão, que o Espírito Santo colocou o perdão no meu coração e eu perdoei, aquilo lá ficou para trás. E eu devo me tornar como uma criança, que se a pessoa falar comigo, a gente vai conversa, brinca, ri, como se nada tivesse acontecido. Porque a gente é uma criança. Na verdade,
verdade, a pureza diz respeito ao cristianismo, né? No entanto, o próprio Senhor Jesus falou que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas é difícil isso aí. Os puros de coração é aquela coisa que Davi pediu a Deus: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Por que Davi fez essa oração? Quem sabe me responder? Salmo 51, 10. O que diz respeito ao Salmo 51? Vocês estão vendo como vocês precisam frequentar a escola bíblica? Na verdade, ele se orientava do pecado. Isso. Uma oração de arrependimento. Uma oração de arrependimento pelo pecado com Batseba. Só que não foi só o adultério. Não. Foi a elaboração de um assassinato, de um crime que ele cometeu. Ou seja, o homem, segundo o coração de Deus, mandou matar alguém. Agora, gente, quem somos nós para querermos cobrar os outros alguma coisa? Ontem eu postei uma foto de alguns pastores, não sei se alguém viu, né? Pastor Silas Malafaia e pastor Marco Cristiano. Gente do céu, como eu já fui abençoado por esses homens. Pastor Silas Malafaia, eu participei de 2 congressos patrocinados por ele, pela igreja dele, um em Foz do Iguaçu, outro lá em Fortaleza, tudo pago. Fui ministrado de uma forma tremenda e maravilhosa. Pastor Marco Feliciano, ele pregou uma das mensagens mais impactantes que eu já ouvi acerca de João Batista. Eu posso até mandar um grupo lá para vocês conferirem. Gente, eu fui muito abençoado. Aí eu coloquei na minha rede social, já fui muito abençoado. E eu fui totalmente antidemocrático. Se houver algum comentário, né, maldoso da parte de alguém, eu vou apagar. Certo? Porque para falta de educação e falta de respeito, tolerância zero. Fui totalmente antidemocrático no meu passado. Porque eu estava falando ali, né, de algo que me abençoou. Ou seja, nenhum de nós temos o direito de julgarmos quem quer que seja. E a Bíblia não nos dá amparo para isso, de sairmos julgando aí os pecados alheios. Por um momento. Sabe, gente? Claro, existem critérios em relação a isso. Por exemplo, eu sou um dos diretores do presbitério. Se alguém lá peca, nós vamos pegar, reunirmos uma comissão e vamos avaliar o caso e dar a justa recompensa. Mas, porém, entretanto, sempre dentro da justiça, sempre dentro da ética, do bom senso, sem jamais condenar, porque ninguém está livre de errar, de pecar, de transgredir e de condenar. Não, você fez, você tem que pagar, porque isso, porque aquilo. Nós não temos amparo nenhum nesse sentido, biblicamente falando. Só que muitas vezes agimos por carnalidade, não é, queridos? E somos tendenciosos, que nem olhando para aquele crime monstruoso, odioso, horrendo. Me fugiu a palavra aqui. Odioso, vamos deixar assim. Crime odioso. Hediondo. Certo, obrigado. Odioso de ódio. Está bem inventado. Odioso, obrigado. Gente, um crime terrível, mas o homem se converteu. E aonde que nós focamos? No crime terrível. Ao invés de focarmos na nova criatura, em Cristo Jesus. O que é mais digno? O crime ou a
Onde que nós deveríamos focar mais? Na vida que Ele tirou ou no perdão de Deus? Mas, porém, entretanto, queridos, nós temos uma direção. Nós temos uma direção. Jesus falou para aquele jovem: não matarás. Você pode matar alguém também, não de forma literal. Você pode matar com a tua indiferença. Você pode matar com as suas palavras. Você pode matar de várias maneiras alguém. Atitudes. De várias maneiras. Só que a direção é: não matarás. Quantos pais estão matando seus filhos? Falando palavras feridas aos próprios filhos. Você não serve para nada. Você não vai dar em lugar nenhum. Está matando o filho. É maldição, né? Está lançando maldição. O poder da palavra, a nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Às vezes a pessoa me faz por mal, né? Ela não foi ensinada a dizer aquelas palavras, aqueles nomes, aquelas coisas, né? O povo perece por falta de conhecimento. Agora, o que a irmã falou ali, que nós temos que perdoar a criança briga com o coleguinha, briga, os pais brigam, daqui a pouco as crianças estão brincando normalmente. É coisa tremenda, isso eu já vi isso. Exatamente, isso é questão da pureza do coração, né? Não, eles nem se lembram que um zoou o outro, machucou, derrubou, nada. Depende da criança. Mas a maioria das crianças, elas são puras, elas não. Sim. O pai está muito mal e eles estão brincando. Coração de inocência, coração de pureza. Se nós não nos fizermos como crianças, nós não entraremos na questão da pureza, da inocência. Só que a gente tem uma coisa que se chama confiança. Quebrou a confiança. Aí já é necessário a vigilância. Gratidão. São duas palavras assim que impactam a gente, né? O ser humano. Verdade. Então, quebrou a confiança. Já fica mais difícil. Quebrou, pode pular, então. Mas Já fica a rachadura sempre Fica rachadinha. Mas eu tenho a questão que ela falou a primeira vez sobre perdoar e não ter mais contato com a pessoa. Perdoar, porque dar perdão é uma coisa, mas isso não quer dizer que a pessoa vai sentar na tua mesa, se vai relacionar. falar com ela. Cada caso é um caso. Nós temos experiência sim, eu, pastor. Tem pessoas assim lá atrás erradas com nós, e são pessoas que não têm como caminhar com eles. Porque eles não querem, eles não fazem a parte deles, é sempre os mesmos erros repetidos. Verdade. Quando você pede perdão, você não pode mais voltar a fazer aquela coisa que a minha irmã falou, né? De conversar com a pessoa em si, coloca uma pedra em cima, começa uma nova história com a pessoa. Sim. Mas se fazer relacionamento, isso daí é o próprio Jesus. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Pode haver relacionamentos que houve lá um rompimento, mas de repente se tornaram os melhores amigos. Cada caso é um caso. Mas também tem casos que não caminham mais juntos. Mas o mais importante é perdão. É não ter o peso, a raiz de amargura. Porque, gente, raiz de amargura é uma coisa que vai levar muita gente para o inferno. Entrando, saindo. Atrai um câncer na alma. Entendeu? Ressentimento. Isso daí é terrível. Mas Jesus foi relacionando aqui ao jovem. Não matarás, não adulterarás. Olha, gente, aqui Davi, né? Davi adulterou e matou. E o homem segundo o coração de Deus. Aquele que foi chamado lá pelo Bartimeu. Aquele que foi mencionado, melhor, lá pelo Bartimeu. Quando Bartimeu pedia socorro para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi foi perdoado por Deus, mas ele cometeu adultério. Ele cometeu assassinato. Mas isso não é uma indicação de que Deus não o perdoou. Porém, queridos, ele teve o reflexo das suas atitudes. Mas, com certeza, ele também tinha a direção da palavra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás.
Não dirás falso testemunho. Princípio de honra, né? Honra teu pai e a tua mãe. Princípio de honra muito pertinente na Bíblia. Esse aqui, gente, dos 3 textos, nos 3 evangelhos sinóticos, isso aqui só está escrito em Mateus. Acompanhe comigo, se você está aí com a tua Bíblia. Mateus 19, 18. Eu estou lendo. Mateus 19, 19. Jesus só fala acerca do amor aqui em Mateus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento muito, muito relevante também para nós todos. Jesus falou para aquele jovem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás o teu próximo como a ti mesmo só está inserido aqui nesse texto de Mateus, porque Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, também menciona o jovem rico, e Lucas 18, a partir do versículo 18, também menciona o jovem rico. Os 3 evangelhos sinóticos abordam aqui essa questão do jovem rico. Interessante que somente no texto de Marcos diz o texto lá que Jesus, tendo amado ele, deu uma direção, uma outra direção a ele, fora a questão aqui, né, dos mandamentos que Jesus citou, e o mandamento lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diz lá o texto do evangelista Marcos que Jesus, tendo amado ele, falou assim: falta-te ainda alguma coisa. Falta-te ainda alguma coisa. É forte, né? O texto evidenciou que Jesus amou ele. O desejo de Deus, amados, é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, disse o apóstolo Paulo. Esse é o desejo de Deus, não é que ninguém pereça. Como está escrito, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Mas o homem, infelizmente, o homem procura ele. E como diz o ditado: quem procura, acha. Quem procura, acha. Mas, pastor, isso não quer dizer que vários pregadores da palavra de Deus que enriqueceram porque são profissionais de Deus, perderam a salvação, né? Porque não é o fato dele ser rico que ele não ia dar o reino dos céus. O problema dele ali, eu entendo, é porque ele era muito apegado. É isso que nós vamos tratar. Ele não compartilhava. Isso. Por isso que ele ficou triste. Porque imagina, nossa, de repente ficar pobre, né? Sim. Sendo que a gente sabe que isso não é o mais importante. Com certeza. O mais importante é a salvação. Sim. Porque a gente não junta tesouro para deixar para quê? Para outros, parentes, alguém. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Mas Quem ele, levou foi o Tutankhamon, né? naquela época, Tutankhamon levou. assim, levou até os empregados. Até os Não sei se alguém conhece a história do Tutankhamon. Alguém conhece a história do Tutankhamon? Quem conhece a história do Tutankhamon? um rei egípcio. Estão vendo como preciso participar da escola bíblica? É história de favor. Tutankhamon foi um jovem faraó que morreu com 18, 19 anos de idade e levou todos os tesouros que ele tinha junto com ele para a pirâmide. Aí lá em 1922 foi violada a pirâmide, estava lá todo o tesouro do Tutankhamon, tudo cheio de poeira. É por isso que Jesus falou assim, né? Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas junteis tesouros no céu. Então, quando diz aqui, ele falou assim: Jesus olhou para ele com amor e disse, quando ele falou: mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos
Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais alguma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que você tem, e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois, venha e me siga. Então, no caso, o jovem era avarento. Exatamente. Porque se É aí que nós vamos chegar. né? Sim. O que faltava para esse jovem? Faltava uma coisa. Agora eu pergunto para mim e para você, o que te falta? Se fosse para Jesus se apresentar para mim e para você hoje, e você perguntasse para Jesus, já chegasse chegando, bom mestre, cheio de lisonjas. Muitas vezes as pessoas agem assim, não é verdade? É um certo cinismo. O pastor Silas Malafaia conta uma experiência, né? De alguém que tinha rachado uma igreja lá, e foi até o gabinete dele e falou assim: pastor, eu sei que eu vim aqui diante da pessoa certa, sei da sua inteligência, da sua nobreza, da sua dignidade, da sua eloquência, o senhor é um grande pastor, um grande apacentador. O pastor Silas Malafaia, lá, velho. Quando a pessoa chega assim, né, tá na espreita, é igual o felino, né? Tu tá vendo o gato preto da cidadã, né, infinita do céu, o gato preto lá, e tinha uns pombinhos ali, eu acho que eram as árvores da irmã. E ele Tremendo. a boquinha tremendo, só espreita, querendo dar bola. O bicho felino é assim, né? Vai Uma carninha. bem na sagacidade. E de repente é difícil escapar do bote do felino, não é verdade? É difícil. E gente, aí o pastor já detectou. O cara estava muito cheio de conversa. Aí falou: tá, vamos diminuir um pouco isso aí. Fala o que você quer. Não, pastor, é que nós tivemos lá um problema de liderança na igreja, tal, e resolvemos sair e trouxemos aí umas 30, 40 pessoas que saíram. O pastor só falou uma coisa para ele: o seguinte, você volta para a igreja, pede perdão do teu pastor e continua, ou sai sozinho, sem puxar ninguém com você. Essa foi a palavra do pastor Silas Malafaia para ele, certíssimo, corretíssimo. Aí o menino chegou lá, né, cheio de 9 horas, que nem diz o outro, bom mestre, e Jesus já detectou na hora. Por que me chamamos de bom? Só tem um que é bom, o Pai que está no céu. Gente, com Deus não tem esse negócio de ficar aí tentando maquiar o que não é. Não tem barganha com Deus, gente. Ou é ou não é. Deus conhece os segredos do coração, diz o Salmo 44, 21. Agora, se ele chegasse para nós hoje, nessa manhã, e perguntasse: o que está te faltando? Será que nós não temos nenhuma pendência? Será? Eu tenho, obviamente. Eu tenho. Porque eu não sou perfeito. Eu estou num estágio de crescimento, de melhorias. Olha, gente, tem dias que eu estou para lá não vai mudar, que nem diz o outro. E estamos pedindo a misericórdia de Deus, a graça, a força para continuarmos. Tem dias que a preocupação bate na porta de uma maneira violenta. Não é fácil as demandas da vida. Mas esse jovem aqui, ele estava preocupado com a sua salvação e foi até Jesus, bom mestre, tal. Aí Jesus falou: tá, tudo bem, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho. Nossa, estou dentro, tudo isso tenho observado desde a minha infância.
falta ter uma coisa: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Seguir a Jesus. Até que ponto, queridos, nós verdadeiramente estamos seguindo Jesus? Eu quero fazer essa pergunta para mim e para você nesta manhã. Até que ponto verdadeiramente nós estamos seguindo Jesus? Às vezes dá vontade de abandonar tudo, porque seguir Jesus não é tão fácil como você pensa. Não é frequentar o culto da igreja presbiteriana renovada somente. Estar aqui, se for o caso, todos os cultos. Porque tem gente que é só de domingo em domingo, não é verdade? E olha lá, tem crente que é só na ceia, não é verdade? Mas ser igreja de Cristo não está resumido a um templo, não está resumido somente a isso. Porque Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Agora eu pergunto para mim e para você: até que ponto nós estamos negando-nos a nós mesmos? Eu entendo que quando eu me nego, o meu eu não está prevalecendo. Por nenhum momento. Por nenhum momento. Porque se o meu eu estiver prevalecendo, eu estou fora. O egoísmo, o egocentrismo vem do eu. E cristianismo é totalmente despreendimento no que diz respeito ao egoísmo. Não tem como ser egoísta e fazer parte do reino. Não tem como. Porque o cristianismo é comunitário. É comunidade. É união. Ó, com bom consoado que os irmãos vivam em união. É união, não é unidade. Unidade sou eu. Os meus desejos, as minhas vontades, as minhas vaidades, eu prevalecendo. Egoísmo, egocentrismo, eu quero ser o centro. O homem nunca foi e jamais será o centro. Jamais. O que Jesus passou para esse jovem aqui? Que o mais importante de tudo que diz respeito aos mandamentos de Deus, é claro que Jesus poderia ter passado as questões verticais, como foi colocado lá no Decálogo: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura. Mas tudo que Jesus passou aqui diz respeito aos relacionamentos humanos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Diz respeito ao nosso contexto, aos relacionamentos humanos. Não é só questão de não matar. Eu nunca matei ninguém, mas eu tenho que amar também. Isso, gente, eu vou pregar até o final da minha vida. Talvez seja um assunto chato para muita gente essa questão de amor, mas é uma das coisas mais pregadas na Bíblia, tanto por Deus quanto por Jesus, quanto pelos apóstolos. Então, queridos, a questão é: quando a avareza rege o coração do homem, está fora. Está fora. Não tem perdão. E eu vou provar para vocês com os textos bíblicos. Não é uma coisa que eu estou falando segundo o meu coração. Olha o que eu tenho visto aqui. Eu vou ser até um pouco antiético, porque eu quero que também vocês consultem. Eu sabia de um burburinho, de um problema que estava tendo lá naquela igreja Batista Lago Inha. Não sei se alguém aqui ficou sabendo alguma coisa. A irmã,
Gente, uma briga entre irmãos. Pastor André Valadão entrou com uma ação contra o cunhado, que também é pastor Felipe Valadão, casado com a irmã dele, Mariana Valadão. Entrou com uma ação porque o pastor lá está usando o nome da denominação, Igreja Batista Lagoinha, sem a permissão dele, que é o presidente mundial da igreja. E além de querer que o cunhado tire o nome, está pedindo uma indenização de R$50.000. Eu ainda estou no começo das pesquisas em relação a isso. Certo? Quem sou eu para julgar a atitude desses homens? Quem está certo e quem está errado? Quem sou eu para julgar? Não, o pastor André Valadão está errado. Ou o pastor Felipe Valadão está errado. Aí a outra irmã lá, a Ana Paula Valadão, fez uma pregação lá na Igreja Batista Lagoinha, onde ela rasgou o verbo. Até foi tirada essa pregação do ar, porque ela rasgou o verbo. Eu estava ouvindo ontem um pastor comentando a fala dela, ela falando que era mãe da igreja, que era mãe, né, da nação. E o pastor falando assim: eu não sabia que eu tinha por mãe a Ana Paula. Eu sou mãe desta nação. E ela descasca, ela está brava, ela está severa na palavra dela, porque comprou partido de quem? Do cunhado, né, do Felipe Valadão, indo contra o André Valadão, contra o irmão. Então está tudo ali, gente. A bagunça está feita, tudo ali no seio de uma família, e uma família abençoada, visitada por Deus. Quem aqui já não foi abençoado pelos louvores do Diante do Trono? Cada louvor um mais lindo que o outro. Gente, um chamado de Deus assim, expoente, exponencial, relevante, sabe? Uma igreja que cresceu de uma forma, né, tremenda. Exatamente. Que triste isso. E o pior, né, queridos? Ai por quem vierem nos escândalos. E não precisam. Porque assim, cada caso é um caso. A Ana Paula Valadão tem uma igreja lá em Orlando, Diante do Trono Church. Aí o André Valadão tem uma igreja lá em Orlando, Igreja Batista Lagoinha e Orlando. Aí o Felipe Valadão, ele tem uma grande igreja em Niterói, Igreja Batista Lagoinha. Todos riquíssimos. Todos riquíssimos. Mas está havendo uma briga por causa, não é nem tanto questão de vaidade. Nós de fora podemos analisar sem julgar a questão da avareza humana. E errado. Porque, amados, se nós estamos no reino, as nossas atitudes, o nosso coração tem que ser condizente ao reino. Só que todos estão errados. Por quê? Paulo falou assim a Timóteo: não te embaraçes com os negócios desta vida. Com os negócios desta vida. Se nós nos deixarmos levar por certas coisas, infelizmente nós nos damos à avareza. E, gente, o coração do cristão tem que ser um coração desprendido, tem que ser um coração liberal, tem que ser um coração generoso. Um coração generoso. Porque a avareza é totalmente condenada pela Bíblia. Quando Jesus pediu aqui a esse jovem: vai, vende todos os teus bens. Eu fico imaginando Jesus falando uma palavra dessa com o Elon Musk.
sós que seguem, seria fácil para ele fazer isso? E Jesus não falou assim, pelo menos metade que você tem, abra a mão, compartilhe. Não, tudo, vendo tudo que você tem, sim. Porque aonde está o nosso coração? Onde está posto o nosso coração? Jesus falou assim: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Meu coração está posto aonde? Gente, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é fácil. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar. Eu não sou a cruz da Letícia. Não é, Letícia? Nem a Letícia é a minha cruz. Tem muitas pessoas que agem assim. Acho que o cônjuge é a sua cruz. Ou uma outra pessoa, ou uma outra situação. Não, essa é a minha cruz. Conheci alguém lá em Reserva, que quando o marido, o caminhoneiro, chegava, ela tratava o marido de nuvem. Não sei qual que era a questão do marido ser nuvem, está chegando nuvem. Mas de maneira depreciativa. De maneira depreciativa. Está chegando nuvem. A cruz. E largou a cruz. E gente, o que é tomar a cruz? É abraçar a missão. Jesus não tomou uma cruz? Jesus abraçou a missão que ele tinha. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para ele tomar a sua cruz. Abraçar é a mesma missão. É a mesma missão. A missão de Cristo é a nossa missão. No entanto, nós fomos chamados para sermos discípulos. Quem é o discípulo? Se eu sou mestre e estou agindo assim, quando ele foi aos pés dos discípulos, vocês precisam agir da mesma maneira. O discípulo é aquele que imita o mestre. Vão e façam discípulos. Discípulos. Nós, como igreja, nós fomos chamados, amados, não para vivermos de maneira avarenta. E olha, tem muitos textos bíblicos que tratam os avarentos como aqueles que ficaram ou ficarão de fora. Ou ficarão. Vamos lá para a parábola de rico e Lázaro. Lucas 16. O único personagem que Jesus deu nome nas parábolas foi Lázaro. E quem era Lázaro? Um mendigo. Mas o rico teve nome? O rico não teve nome. Porque, como disse Jesus aqui na sequência do texto, então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Quem é esse rico que não entrará no reino dos céus, na opinião de vocês? O rico avarento. O rico avarento. E quem é o rico avarento? Ele está servindo ao Senhor? Não, ele está servindo a quem? Isso. Ele está servindo a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Agora, como disse a irmã Sandra, é proibido servir por Deus?
Nós temos que viver um espírito de pobreza, de mendiguez. Deus se alegra com a nossa prosperidade. Aquele que abençoa é abençoado. Se vai abençoar, Gente, Compartilhar. existem crentes ricos e milionários? Existem? Deus impede as pessoas de prosperar? Mas por que um rico não entrará no reino dos céus? Quantos e quantos ricos nós vemos na Bíblia? Jó, está vendo Satanás? O meu servo Jó, homem justo, reto, fiel, que se aparta do mal. Diz o texto lá que Jó era o mais rico. Mas ele não era pegado. Ah, Jó tinha esse pecado da avareza? Hã? Jó tinha pecado da avareza no seu coração? Obviamente que não, Deus não citou, mas ele tem um problema, a avareza, é por isso que eu vou fazer com que você tire tudo dele. Hã? É por isso que ele vai receber o tratamento, vai perder os 10 filhos. Você vai tocar o corpo dele porque ele é um homem avarento. Não. Abraão, olha tudo que Deus prometeu a Abraão. E todas as riquezas que ele conseguiu, Isaac, Jacó, riquíssimos. Olha a prosperidade de Davi, a oferta que ele deu para o templo. 1 Crônicas 29. Quanto que Salomão foi abonado. Por que Salomão, gente, terminou de forma apagada? Porque ele se prostrou diante de outros deuses, influenciado Pelas mulheres. por suas poucas mulheres. 1000. Gente, se uma já Foi influenciado por 1000 mulheres. Não, talvez nem por todas. Por algumas. Ele foi influenciado, talvez nem por todas. Certo? Porque uma mulher já tem um poder de influência enorme. Uma. Estou falando aqui o meu caso. Certo? Mas foram servos riquíssimos. Mas o problema deles não foi a avareza. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde está posto o nosso coração? Onde está posto o meu coração? No que diz respeito ao reino. Será que eu sou desprendido? Será que eu sou generoso? Será que eu sou liberal? Será que eu estou sendo fiel aos princípios e valores estabelecidos por Deus? Será que eu estou pensando mais no meu próximo? Sendo condizente ao amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, quando eu estava pastoreando em outra igreja, eu ouvi de alguém que tinha essa mentalidade. Eu não dizia na igreja porque eu não dou de comer pastor vagabundo que não trabalha. Por aí vai o pensamento das pessoas. Por aí vai. Mas e aí? Quem que está prevalecendo? É o Senhor Jesus ou é o Senhor Mamon? Não, o Senhor Mamon. Eu conheço muitas pessoas avarentas, como eu já disse aqui, pessoas que não liberam um centavo, contam os detalhes. Acha 5 centavos no chão e solta foguete. Eu conheço gente assim. E isso é um desvio de caráter enorme. E o pior, isso pode comprometer. Porque aquele rico que morreu, o mendigo, ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam lá da mesa do rico, mas dá a impressão que não se alimentava. Porque com certeza aquele rico não compartilhava absolutamente nada. Aí, dado dia, os dois morreram. Um foi para o céu, outro foi
para o inferno, para o Hades. E já estava lá em tormentos. E mesmo assim estava sendo manipulador. Lá no inferno. Pai Abraão, pede que Lázaro me sirva, porque eu estou aqui nesse tormento. Está dando um jeito de manipular, mesmo estando no inferno. Agora, para Lázaro, ele já estava num estado silencioso. Por quê? Estava recebendo todos os benefícios de ser crente. Porque ninguém que não seja crente não vai para o céu. E cabe a Deus julgar isso. Mas com certeza era um homem crente esse Lázaro. Porque quando morreu foi para o seio de Abraão. Agora esse Lázaro foi para o Hades. Vamos abrir, gente, ver alguns textos e nós vamos encerrar. Abra comigo Lucas 12. Lucas 12. Olha aqui, poderíamos muito bem colocar a questão da igreja lá Batista Lagoinha aqui nesse texto. Lucas 12, a partir do 13. Vamos ler. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E qual foi a fala de Jesus a ele? Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Gente, onde está posto o nosso coração? Tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Vamos ler, gente, sem nos enrolarmos muito. Vamos ler dois textos. O primeiro deles está em Efésios. Efésios 5. Que é muito relevante no que diz respeito à avareza. As palavras de Paulo. Efésios 5 e 6. Está escrito assim: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra. Quem é o avarento? Ele é idólatra. Por que ele é idólatra? Por que o avarento é idólatra? No texto lá do Decálogo, não terás ídolos. Não se prostrará diante de ídolos ou de qualquer imagem de escultura. Por que o avarento é idólatra, na opinião de vocês? Porque ele idolatra o dinheiro que ele tem, a fortuna. Eu acho que ele queria saber. Porque mais. Porque ele serve o Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus foi enfático. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou o avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o que Paulo está falando? Que um incontinente, um impuro, um avarento não tem herança. Versículo 6: Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Mais esse texto e outro nós encerramos. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva,
desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Último texto, Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Glória a Deus, que nós podemos pela fé tomarmos posse dos recursos que vêm de Deus, o cuidado maravilhoso e gracioso que vem da parte de Deus. E, gente, vamos, colocarmos os nossos corações naquilo que pode verdadeiramente nos trazer o sofrimento. Nem tudo nesta vida é para todos. Esses dias eu estava vendo os 5 iates mais luxuosos do mundo. O quinto já ali na casa de milhões de dólares. O primeiro mais luxuoso na casa de bilhão de dólares. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria comprar uma casa de 150 mil, tá difícil. Senhor, me sem justo. Pensa nisso. Óbvio que não. Óbvio que não. Não quero cair no mesmo erro do Asaf, no Salmo 73. Porque o nosso maior bem é Deus. E quando Asaf entrou no templo do Senhor, que ele entendeu isso. Não tem outro bem além de ti. Porque quando eu tenho Deus, eu tenho tudo. Tenho todas as coisas. O nosso WhatsApp fica triste se tiver poucas pessoas na igreja. O nosso WhatsApp fica triste. Então, gente, a nossa vida, nós estamos sob os cuidados de Deus. Se Deus quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele quiser prosperar, Ele prospera, É Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Só não podemos colocarmos os nossos corações nas coisas erradas. Tudo passa. Tudo passa. Gente, o detentor lá do iate mais caro do mundo, a vida dele também está resumida. Há 70, 80 anos. Daqui a pouco, nem todo o dinheiro do mundo vai poder salvá-lo de uma morte. Não é o dinheiro dele que vai fazer ele viver 200 anos. Nem 250 anos. Pastor, se ele tiver Comendo uvinha. Se ele tiver Jesus, ele tem tudo. Se ele não tiver Jesus, Não ele tem não tem nada. nada. Porque ele não tem paz. Porque ele não tem Não paz. tem paz. Pode ter todo o dinheiro do mundo. E, gente, quantas pessoas se iludem com essas coisas? Coisas que só cabem aqui a esta vida. Não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Gente, nós estamos sendo cuidados por Deus. Esse é o maior bem que nós temos. Não precisa nem ter vida luxuosa. Claro que nós queremos, é aquilo que eu disse, nós queremos crescermos. Já não estamos mais na televisão de 14 polegadas. Já na casa da irmã Sandra tem um cinema. Glória a Deus. Eu gosto de TV grande também. Eu prefiro mais televisão que mesa. Porque eu sento no sofá e como na frente da televisão. E as visitas
senta no chão. Tô brincando. Vamos colocar em pé. Deus abençoe a todos.